Olá, família, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Estendendo a Pregação. Hoje a gente vai estender a palavra do último domingo, mãos à obra, do nosso pastor Roberto Marques, o pastor presidente das nossas igrejas cristãs da família em todo o Brasil e mundo, na verdade, né? Para ser bem abrangente aqui. Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer imenso poder fazer esse episódio aqui, né? Para poder ter finalmente essa oportunidade de conversar com o Senhor mais de perto e poder também falar dessa palavra que foi incrível. Eu que agradeço, Vini, agradeço a todo o time de mídias da família Capão, agradeço a família Capão pela acolhida no domingo, pelo tempo juntos, e todos aqueles que estão assistindo a gente aqui em casa, no trabalho, espero que não no trânsito, e aqueles que estão em todos os lugares, no momento que acessarem esse conteúdo, seja a bênção para a sua vida. Amém. Vamos nessa. Primeira coisa aqui que eu gostaria de puxar, o pessoal tem esse costume aqui, tanto eu quanto os outros hosts aqui do podcast, e de perguntar como é que essa palavra foi gerada no seu coração. Eu acho que é até fácil de entender, assim, a gente não precisa fazer um grande exercício de imaginação, né? Se a gente pegar o Projeto Jubileu, se a gente pegar tanta coisa que tem acontecido no meio da nossa comunidade como um todo, daquilo que claramente quem é mais atento tem visto que o Senhor tem feito aqui no Brasil, e também fora daqui, não só na nossa comunidade, mas eu digo como povo de Deus, né, na história do povo de Deus nesse tempo, não é muito difícil de imaginar o que tocou o seu coração. Mas eu queria ouvir do Senhor, como que essa palavra foi gerada dentro de você? Porque tinham tantas referências, tinham tantas coisas, assim, tinham tantas camadas, que eu juro que eu fiquei curioso a respeito disso. Então vamos lá, Vini. Eu preciso confessar que essa palavra não é nova. Ela não foi produzida especificamente para esse momento do domingo de manhã. Eu já peguei algumas versões desse assunto em alguns lugares nos últimos 13 anos, para você ter uma ideia. A primeira vez que eu ministrei sobre trabalho foi em 2011, maio, era o mês de maio também de 2011, na Vila Mariana. Já utilizei versões dessa mensagem na igreja de Teresina, no Piauí, em São Bernardo do Campo. Eu tenho as datas, inclusive, em 2013, 2016. Em Fortaleza, em 2016 também. Também falei desse assunto, dei uma repaginada de novo, por uma segunda vez na Vila Mariana, em 2022. E em 2022 também, no canal do YouTube da Bíblia JFA Offline, um devocional, uma série que eu fatiei essa mensagem com algumas modificações. E para o Capão Redondo eu a customizei, considerando que a gente estava na semana do Dia do Trabalhador, e na prática a palavra mãos à obra está falando de trabalho, mas trabalho no reino. Então eu fiz essa conexão e ela foi gerada dentro desse clamor, né, e dessa percepção de que tem muitas pessoas que não compreenderam o propósito delas terem sido salvas, que é além de irem para o céu quando morrer, mas aquilo para qual Deus as chamou e tem a ver com trabalho. O reino de Deus é um reino de trabalhadores. Quando passar essa existência aqui, que é a menor parte, a coisa pequena, que é o pouco onde a gente está e precisa ser fiel, para ser colocado no muito, que é a eternidade, no reino que jamais terá fim, Vini, nós não vamos estar lá numa colônia de férias, tocando harpa, voando com os anjinhos nas suas de ouro. É um novo céu, uma nova terra, um novo governo, muito mais trabalho e eterno, né? Óbvio, com gozo, sem dores, sem os dramas, sem as limitações desse corpo físico. E esse tempo aqui nessa existência é um grande teste para que a gente, sendo provado, seja aprovados para poder acessar essa nova dimensão. Então, dessa constatação, do desejo de estimular o povo de Deus a se engajar na obra, e há tanta coisa para fazer, é que surge essa mensagem, mãos à obra. Uau! E é interessante isso que o senhor falou a respeito do céu, né? Principalmente porque vem de uma construção gigantesca, que passa a história de como o evangelho vai chegando aqui pra gente no Brasil, através muitas vezes da Igreja Católica. Até as nossas noções até de céu e inferno, às vezes, são mais inferno de Dante do que especificamente Bíblia, né? E muitas vezes a gente tem esses probleminhas, mas eu tava me preparando para esse episódio aqui, eu lembro de estar lendo ali em Coríntios, quando Paulo começa a falar que o Senhor dá dons para cada um de nós, né? E
para que serviriam esses dons, para que serviriam esses talentos, para que serviriam isso que o Senhor colocou e confiou nas nossas mãos, se não para trabalhar, né? Ah, sim, eu tenho, vamos supor aqui, o dom de ministrar, né, de anunciar a palavra ali, que é um dos dons que ele comenta, e eu vou deixar isso aqui em casa, eu vou falar aqui, ó, eu vou falar eu e o meu teclado, eu vou falar eu e a minha garrafa d'água aqui, tá ótimo, né? Quando não, né, quando a gente deseja muitas vezes ter alguma coisa que não é aquilo para qual nós somos chamados, né, que também é uma coisa que Paulo fala ali, se o corpo todo desejasse ser olho, né, como é que poderíamos ouvir, ou se o corpo todo desejasse ser boca, como é que veríamos, né, coisas nesse sentido. E eu acho que dentro dessa palavra tem esse aspecto muito importante, né, eu lembro de o senhor ter citado muitas vezes sobre o trabalho em si, de se colocar à disposição disso, mas também queria puxar um pouco, queria entender o que o senhor entende, né, desse lado, porque nós temos dons diferentes naquilo que nos foi dado e para ser capacitados para esse trabalho, né? Como que o senhor entende isso também? Olha só, Vini, boa colocação, né? E eu confesso que eu não direcionei a mensagem nesse momento do Capão para esse lado dos ministérios, dos dons e talentos, na perspectiva que você está falando lá do texto de Efésios, onde a Bíblia trata, Efésios 4, sobre os ministérios, né, os famosos 5 ministérios, mas também a Bíblia fala dos dons e talentos e que eles foram dados a cada um para aquilo que for útil, né? E tudo isso para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando a gente é batizado nas águas, nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo e passamos a compor esse lugar maravilhoso, sobrenatural, eterno, glorioso, do qual nós não merecíamos, resultado da graça e misericórdia de Deus através de Jesus, o seu sacrifício na cruz, que nos fez nascer de novo, estando nós mortos nos nossos pecados, e aí nós somos sepultados com ele no batismo, e nele também ressuscitamos, e a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo, invisível, do qual toda a igreja que teme o Senhor, que está aos pés da cruz, que professa com seriedade, com temor, o nome de Jesus faz parte de tempos, igreja de todas as épocas, de todos os lugares, todos os povos, tribos, línguas e nações. Então esse negócio é muito, muito maior do que a gente. E nós aqui, eu e você, uma vez batizados, nascidos de novo, fomos entronizados, batizados para dentro do corpo de Cristo. E ali nós temos uma função. Acho que essa figura é muito perfeita para a gente comparar com o corpo humano. Qual que é a função da mão, do dedo, do olho, do pâncreas, do rim, do fígado, dos pelos, da sobrancelha, do nariz, do braço, do coração, do esqueleto. Então, cada membro individual, cada igreja faz parte desse corpo glorioso e tem uma função. Se a gente comparar com um corpo humano, como eu acabei de dizer, a figura fica perfeita. Então, uma vez que a gente entende, discerne qual é o nosso chamado, nossa vocação e nosso papel no corpo, e nessa época da nossa história, nessa fatia do corpo chamada Igreja Cristã da Família, nesse pedaço da Igreja Cristã da Família precioso chamado ICF Capão Redondo, ou carinhosamente como a gente chama a família Capão, quando você faz toda essa projeção, e analisa nessa perspectiva, você vai entender então que você não está ali por um acaso, nem solto. Deus tem um plano maravilhoso para nós e uma expectativa acerca do que a gente foi colocado e precisa dar a nossa resposta e precisa fazer a nossa entrega, vamos chamar assim. E isso de acordo com o nosso papel. E para que o exercício seja perfeito, ele não só deu a tarefa, como ele nos capacitou. E essa capacitação são os dons, talentos, alguns natos, alguns que foram desenvolvidos com base no ambiente, na formação, e alguns sobrenaturais. Então, cabe a nós, igreja, cabe a nós, mentores, discipuladores, pastores, ou irmãos mais velhos, né? Irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, ajudarem os novos na caminhada a identificarem qual é o seu papel e aí, então, partirem para o exercício da sua vocação, do seu chamado, que é tudo isso que a gente chama de trabalho no reino de Deus. Uma das partes também da pregação que pegou bastante para mim, acredito que seja um dos grandes exemplos também que os nossos irmãos vão levar, é quando o senhor falou a respeito de dar algo que nos custe, né? O senhor usou ali a história, né, de Davi na era de Ornã,
Mas isso tem um lado, assim, muito especial, né? Porque muitas vezes a gente realmente se desgasta naquilo que é, que é passageiro, né? Recentemente, eu particularmente trabalho com tecnologia e a gente tem visto o quanto as pessoas parecem descartáveis. Muitas vezes empresas, muitas vezes as pessoas parecem descartáveis. A gente sabe que tem N complicações por trás, não estou querendo problematizar o assunto aqui, mas muitas vezes você é colocado ali com um trabalho que não gera resultados eternos. Ele gera resultado naquele mês. Ele gera resultado que vai do dia 1 ao dia 15, talvez, do dia 1 ao dia 30, mas quando a gente pensa, e eu gosto muito já de conversado com o pessoal muitas vezes da comunidade sobre isso, que quando a gente pega, por exemplo, a parábola dos dois filhos, né? Aquele que decide que vai, fala que vai e não vai, aquele que fala que não vai e depois vai, né? Eu acho que ali no fundo existe um outro entendimento muito bom, né? Tanto ali quanto no filho pródigo, que é o entendimento de que você é cordeiro de algo. Você não tá indo trabalhar na vinha de uma pessoa que vai chegar semana que vem pra você e vai te dizer, putz, cara, acho que eu vou te cortar aqui, hein? Mas você tá trabalhando na vinha do teu pai, aquilo é teu por herança, aquilo é teu porque ele te deu aquilo, é aquele campo que ele te deu, né? Então, eu acho isso muito legal, tipo, de você pensar de não dar o que sobra, porque você não tá entregando isso humanamente, né? E a gente também tem recomendações para humanamente entregar o nosso melhor lá em Timóteo, entendo isso, mas quando a gente está falando de trabalhar no reino e de não entregar algo que nos custe, entregar algo que seja a nossa vida, a gente está falando de plantar algo que é eterno, né? De plantar algo que a gente vai ter por herança. Vini, você começou a falar e eu lembrei daquele texto de Isaías 55 que fala: por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho naquilo, o seu árduo trabalho, diz o texto, naquilo que não o satisfaz? Então, a gente vai considerar uma questão que é o ativismo. Às vezes a gente está fazendo um montão de coisa que Deus não pediu para a gente fazer. Aquilo é mais uma satisfação para a gente, uma realização pessoal, um senso para talvez satisfazer o senso de pertencimento, ou para dar uma satisfação para alguém, ou para como nossa comunidade de fé, ou eu não quero julgar aqui a motivação pela qual as pessoas fazem o que fazem. Mas é bem verdade que tem um monte de trabalho que é areia, é palha, não foi o que Deus pediu. E não é disso que a gente está falando. Mas nós estamos falando aqui da consciência da eternidade. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Então, quando eu sei que eu estou trabalhando que não tem fim, e eu estou fazendo parte de um processo, uma etapa da história, de algo que eu estou plantando aqui para juntar tesouro no lugar onde a Bíblia diz que é o melhor lugar para se juntar tesouros, que é nos céus, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. E se eu tenho a noção de para quem eu estou trabalhando, e que Deus, como a gente falou na mensagem lá, ele é galardoador dos que o buscam. E conforme a gente leu também lá o texto de 1 Coríntios 15:58, de que em Deus o nosso trabalho não é vão, então o conjunto dessa consciência precisa gerar em mim uma nova mentalidade, uma nova postura, uma nova atitude, no sentido de o que eu faço, para quem eu faço, como eu faço. E sabendo que a Bíblia, inclusive, condena o que faz relaxadamente. Então, isso também passa pela intensidade, pelo volume, eu posso conectar isso com aquilo que Jesus falou: se te pedirem para caminhar 1 milha, caminha 2, pelo superar a expectativa do patrão, vamos dizer assim, daquilo que me pediu para fazer, e também considerar que quando eu faço para Deus, também se trata de uma questão de obediência, de responder ao chamado. Ele me capacitou para algo e eu estou atendendo a esse chamado, e eu estou fazendo isso, então, se é para Deus. Sabe, você já viu aquela brincadeira que a gente faz no grupo, às vezes? Fala, aplaude tal coisa. Aí o pessoal fala assim: tá fraco, se é para Deus tem que ser melhor. Aí o pessoal aumenta a intensidade. Então, mal comparando, vamos fazer essa mesma brincadeira. Eu tenho que perguntar todo dia se aquilo que eu estou fazendo é para Deus, e aí se a minha consciência é que
eu estou fazendo para Deus, então tá pouco. Eu preciso fazer mais e melhor. A capacitação vem de Deus. Evidente que Deus não quer sacrifícios pessoais, humanos, de todo. Obedecer é melhor que sacrificar. Mas, se é para Deus, tá pouco. A gente precisa fazer mais. E, sobretudo, porque tem muito que ser feito. Eu também tenho a consciência de que raras vezes eu vi Deus. Homens chamam pessoas segundo critérios humanos. Mas Deus, quando chama alguém, Ele não chama os desocupados. Normalmente é convocado para grandes tarefas quem está muito bem ocupado. Então, trabalhar também é preparação para novos desafios. Então, é um caminho que a gente vai numa ascendente, né? Quanto mais eu me entrego, mais Deus pode contar comigo, mais Ele vê meu desprendimento, eu não vou me embaraçando com os negócios dessa vida, mais Ele vai ver minha entrega, minha excelência, minha diligência. E a Bíblia diz que vistes um homem diligente em sua obra, sobre os reis assistirá. Outra tradução diz, sobre os grandes será posto. Portanto, o trabalho no reino de Deus, e aí eu já vou colocar uma provocação aqui, uma dúvida, um paradoxo, mas antes dizer que o trabalho no reino de Deus é um caminho extraordinário, ascendente, é um baita teste a qual a gente está exposto e a gente precisa ser aprovado. Eu estou dizendo que é um teste, e aqui vem a provocação, porque de fato Deus não precisa do nosso trabalho. Aliás, a Bíblia diz que é Ele quem opera o querer e o efetuar. É Ele quem faz, quem abre, quem fecha, quem cura, quem salva, a dizer do Espírito Santo. É Ele quem convence através do Espírito dele. É Ele quem dá o dom, a ferramenta. Se você pensar bem, Deus não precisa da gente para nada, ou para bem poucas coisas. E eu nem sei se a palavra certa seria Deus precisar de nós. Mas o fato é que Ele conta conosco. E, portanto, trabalhar é mais benefício para nós do que para Deus. Agora, o ponto é, se é para Deus, posso entregar qualquer coisa? E aí a gente volta no início da tua pergunta, do teu comentário. Davi ali tipifica perfeitamente a qualidade, o quilate do que eu tenho que entregar para Deus. Ai de mim dar algo que não me custe. Eu não posso fazer aquilo que só está ao meu alcance. Aliás, a Bíblia fala, alertando sobre isso, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E às vezes a gente vê o terrorista do Hamas lá se explodindo num... E eu não estou aqui querendo polemizar nada, nem entrar na essência desse assunto, mas só a figura, tá? Por conta de uma ideologia, algo que ele crê, a gente sabe que não vai preparar isso com 10 virgens, ele está extremamente equivocado, é uma pena que ele vai descobrir isso muito tarde, mas puxa vida, exatamente. A gente está ligando à fonte, à razão, ao Deus verdadeiro, à causa que tem o poder de mudar o mundo, ao plano da salvação, ao projeto da graça, algo que é eterno, e ele, sem merecer, considerando que Deus não precisa de mim, então eu não posso entregar qualquer coisa. E aí eu tenho certeza, e aqui eu termino meu comentário nesse ponto, que nós não vamos ser julgados pelo volume do que a gente fez, mas pela intensidade e qualidade do que a gente fez, aquilo que veio às nossas mãos, que estava ao nosso alcance. Porque se fosse simplesmente volume por volume, então Deus seria injusto, né? Que aqueles que possuem limitações físicas, talvez intelectuais, eu não sei, qualquer tipo de impedimento, e uma pessoa, entre aspas, normal, perfeita, saudável, se a gente fosse comparar a entrega dos dois, você olhando absolutamente assim o resultado, seria injusto, porque tem mais condição de entregar mais. Mas o que Deus vai medir, eu tenho a sensação de que não é pelo resultado final, mas pelo, vamos dizer assim, o percentual daquilo que eu poder entregar, eu entreguei. Então, se eu posso entregar 100%, eu entrego 100%, excelente. Se alguém pode entregar 200% e entrega 50%, esse aí está com problema. A oferta da viúva pobre. Lembra? Ela deu aquela moedinha que ela tinha, e aquela entrega dela era tudo dela. Aí veio o ricão e entrega o que sobrava. Eu acredito que Deus vai medir a gente assim. O trabalho é muito mais para nós do que para Deus. O caminho que Ele criou para nos municiar de dons, talentos, virtudes, e revelar um caminho ainda mais excelente na
na operação do reino de Deus na vida. Uau! Tem tantas riquezas, eu imaginei tantas coisas aqui, mas eu acho que um dos principais pontos, olhando para isso, Pastor Beto, é principalmente quando a gente olha para dentro, né? Para as razões dos nossos corações quando a gente faz alguma coisa. Quando você falava, Exato. Eu sempre me lembro em Oséias, quando o Senhor fala que a gente está comendo o sacrifício com muito gosto, sabe? Quando a gente está comendo a gordura do sacrifício com muito gosto. Claro que tem outras interpretações possíveis para isso, mas me cai muito nesse lugar de quando a gente está fazendo esse sacrifício que pode até custar bastante, sabe? E custa bastante, custa seu sábado inteiro, custa teu domingo inteiro, mas assim, esse ativismo, né, essa obra que não lhe foi pedida e que você continua fazendo enfim, que você faz muitas vezes para tratar mazelas de poder se colocar num lugar, de fazer parte de um grupo, de ser colocado como importante, ou de ter um cargo, talvez daquilo que te foi negado, sabe? Isso é tão perigoso, porque muitas vezes a gente não percebe que o objetivo dessa obra, né? E eu costumo entender assim, eu posso até estar equivocado na minha percepção, mas que esse trabalho é assim como o fruto do Espírito. Ele só serve pro outro, né? No aspecto, assim, obviamente, no serviço a gente descobre, por exemplo, relações muito fortes, né? Eu tenho uma relação muito forte aqui com o restante da galera que trabalha com mídias, com o pessoal do louvor também, e a gente acaba descobrindo no serviço desculpas para comunhão, desculpa para orar junto, motivações para cada uma dessas coisas. A gente acaba estreitando os nossos laços porque a gente é obrigado a estar com aquelas pessoas na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, falando com elas no WhatsApp o tempo todo, porque toda hora tem uma treta nova para resolver, e aí nossos corações começam a se afeiçoar, né, uns aos outros, a gente começa a criar termos internos, isso começa a nos tratar realmente como uma família. Só que, para longe dessas questões, né, ainda num outro lugar, tem esse aspecto de a gente, às vezes, estar comendo esse sacrifício com muito gosto, sabe? Tipo, de estar colocando os nossos corações no trabalho e não no motivo dele, né? Não no Senhor, para que os nossos corações sejam revelados nisso. E também, o outro aspecto que, assim, tem sido terrível, não sei, acho que tem um pouquinho de diferença, talvez, entre nós aqui no Capão, né, e talvez um pouco mais distante aí na Vila, né, um pouco mais distante nas outras localidades, que é o que a gente tem visto muito aqui, que é pessoas adoecerem dentro do trabalho da comunidade, né, não digo só na nossa casa aqui, mas também, né, em outras casas, minha família, minha mãe e meus irmãos são de uma outra comunidade de fé, da Assembleia. A gente tem visto muitas pessoas adoecendo tanto nesses ambientes, os nossos aqui, porque não percebem que muitas vezes aquilo que tá sendo dito em Timóteo, sobre a gente ser regrado, sobre a gente ter, encontrar um balanço entre essas coisas, um equilíbrio entre essas duas coisas, porque de nada também adianta o nosso exímio trabalho aqui, sendo que as nossas atitudes, por exemplo, em ser um bom pai, um bom marido, todas as coisas também não convergem para o mesmo ponto, né? Queria entender do Senhor, como é que você entende isso? Como é que essas questões, porque elas são muito fortes, né? Elas são muito reais nos nossos dias. Eu estava lendo recentemente sobre a quantidade de pessoas que são ministros, né, dentro de igrejas, sejam elas protestantes ou não, que têm chegado a esse ponto, né, de burnout, têm chegado a esse ponto de estafa, e como que a gente alinha essas duas coisas? O Senhor, a gente pode entregar mais, eu sei disso, eu sei que a gente pode ir mais longe, mas o quanto de cuidado que a gente precisa ter, tanto para não cair nesses lugares do ativismo, que vai levar a gente para esses lugares de adoecer a nós mesmos, adoecer as nossas famílias, mas também de não chegar num lugar onde a gente só quer tratar as nossas mazelas interiores. Então, porque eu não fui visto citando exemplinho aqui, tá? Porque eu não fui visto pela minha família, agora eu quero jogar isso na minha comunidade de fé. Eu quero ser grande lá dentro, sabe? Não ter essas ambições que não combinam com o trabalho na obra. Olha, que ponto interessante, né? Então, vamos dividir isso aqui em quatro pontos, essa resposta, esse comentário. Sem a pretensão de ser o dono da verdade, né? Mas aquilo que eu visto, lido, aprendido, e Deus tem mostrado para nós, através da palavra dele, daquilo que a gente compartilhou domingo juntos lá, em Pequenos Sermões, né? Então, vamos separar isso aqui em motivação, vamos separar isso aqui em um segundo ponto, que é uma interrogação. Deus pediu, isso é uma pergunta. Vamos falar de coerência e vamos falar de equilíbrio. Para falar de ambiente, né, e motivação,
de motivação, a gente precisa se considerar que o trabalho também na obra de Deus, conectando com o que eu falei no ponto anterior, de que Deus não precisa da gente para nada. Então, o trabalho ele também é um ambiente, além de uma ação, um verbo, mas também é um lugar, é um ambiente, onde eu exercito meus dons, talentos, e boa parte daqueles mandamentos mútuos da palavra de Deus, sabe? Honrar uns aos outros, sujeitar uns aos outros. O conjunto dessas ordenanças que a gente chama de mandamentos mútuos, né, na palavra de Deus, eles são exercitados, praticados no ambiente de trabalho. Ali, como um ferro afia o outro ferro, sujeitar uns aos outros, perdoar uns aos outros, considerar o outro maior do que eu. Então, esse ambiente, ele é santo, sagrado e divino, do trabalho na obra, que é ali o lugar onde eu vou me desenvolver o meu próximo e, sobretudo, servir. Vou servir alguém, vou servir a algo e, sobretudo, e mais do que tudo isso, servir a um propósito, que é a edificação do corpo de Cristo, Igreja do Senhor na Terra. Então, eu preciso entender que nesse ambiente eu não posso, e aí eu puxo a tal da motivação, trazer essas mazelas como você colocou. Ali não é o lugar porque eu não fui nada na vida executiva, secular, eu não fui um figurão na corporação, eu não vim de uma classe social abastada, privilegiada, então eu nunca mandei em ninguém, eu sempre fui escravo. Agora chega na igreja eu encontro esse lugar para mim, então, me esbaldar. Então ali tem hierarquia, tem cargo, tem poder, tem ascensão, e aqui eu faço um alerta, infelizmente isso existe. E aí tem a ver com a humanidade das pessoas que não foram tratadas. Então há que ser, em primeiro lugar, entender que o trabalho é ambiente e motivação santificada é fundamental. O que eu faço, o que eu faço. E se a resposta não for o que Deus me pediu para fazer, então eu estou fazendo de uma forma equivocada. E aí é o segundo ponto, que é uma pergunta. Deus pediu para mim fazer o que eu estou fazendo? Senão, a gente vai cair naquele texto quando Jesus está falando que naquele dia muitos vão chegar para ele e falar: mas em teu nome, nós não expulsamos demônios, nós não curamos enfermos. Aquilo ali não é para o cara que é para a pessoa que estava fazendo a obra de Deus. Onde que eu expulso demônios? Onde que eu curo enfermos? Onde eu opero milagres? E Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Pecado é o ato, a iniquidade é aquilo que faz pecado. Então, naquele dia a gente vai ouvir de Deus: vocês são iníquos, nunca vos conheci. Então, se eu não me pergunto se eu estou fazendo aquilo que Deus pediu para mim fazer, posso fazer com excelência, com tecnologia, com grana, com expertise, com background, com doutorado, mestrado, mas é uma obra que não vai servir para nada. Finalmente, porque você mencionou pessoas adoecidas, né? E aí eu quero chamar a coerência. A coerência aliás, chamar os dois próximos pontos, né? A coerência e o equilíbrio. Primeiro que a palavra de Deus ela vai propondo para nós meio que uma lista de prioridades, né? Então é Deus, família, igreja, e aí está o trabalho. Aí depois vai seguir nessa sequência aí. Se a gente considerar que, primeiro de tudo, eu não estou aqui no reino também só para o trabalho, mas para ser um adorador, para ser um filho, pese aquilo que eu falei há pouco, Deus não precisa do meu trabalho. Ele me usa, esse é o maior privilégio que eu tenho, ser usado por Deus. Mas eu tenho que primeiro privilegiar a minha relação com Ele, enquanto Deus, enquanto Pai, enquanto Senhor, enquanto meu dono, enquanto Criador e eu criatura. Então, essa é a primeira relação que tem que ser privilegiada. Até porque não tem nada, nem que eu ganhasse todas as nações da Terra, ou morresse pelos pobres, isso não chama a atenção de Deus. Olha, para tudo aqui no céu, é disso que eu estou falando, olha o trampo desse cara, uau, que incrível. Não se trata disso. Deus não poderia usar, nisso eu costumo dizer que a gente é tão relevante naquilo que faz, se eu não falar, sabe quem é o meu substituto? As pedras, ou o jumentinho, lembra disso? Então, eu não sou o cara.
A irmã top lá não é a mina. É tudo sempre vai voltar para Deus, vai ter a ver com Deus. E Ele me usar por misericórdia dele, para também me aperfeiçoar. Então, em primeiro lugar, a minha relação com Deus. E aí isso precisa estar muito equilibrado. Segundo, o meu primeiro ministério, o meu primeiro campo de trabalho, que é a minha família. Se eu sou casado, minha esposa, filhos. Se eu sou solteiro, a minha casa. E aí eu não posso negligenciar esse lugar com o pretexto de estar fazendo a obra de Deus. A não ser que eles não professem a mesma fé que eu, me persigam naquilo que é a minha missão de servir ao meu Deus. Aí é aquilo que Jesus falou, se você não deixar pai ou mãe, no mais, Sim. Eu preciso cuidar dos meus. Aliás, a Bíblia diz que quem não cuida dos de casa é pior que o infiel que negou a fé. Então aí está o equilíbrio e a coerência. E ainda eu quero puxar um outro aspecto de equilíbrio e coerência. O campo da coerência não adianta nada também dentro da obra, do campo de jogo ali, do trabalho, da igreja. Eu sou o apóstolo Paulo, mas em casa eu sou o próprio Satanás. Então, cadê a coerência entre aquilo que eu prego, faço, acredito e faço pública e individual no secreto? Aliás, o crente que eu sou de verdade, o trabalhador que eu sou de verdade, se mostra no secreto, não no público. É ali que o caráter é manifesto. É o que Deus fala de mim. Fora das quatro paredes, na plateia, é a minha reputação, é o que os homens falam de mim. Eu vou ser avaliado pelo meu caráter, não pela minha reputação. E para terminar, o último ponto é o equilíbrio. Deus também não quer sacrifício de corpo. O que adianta eu me estressar, ganhar um burnout, ficar inválido, ganhar uma úlcera, uma doença, um infarto, e isso aí não vai me ajudar a continuar fazendo a obra de Deus. Então, há que se ter o equilíbrio em tudo que se faz, tanto no volume de trabalho, quanto no cuidado com a família, quanto na minha vida devocional, quanto no meu cultuar a Deus. Normalmente os líderes vão na igreja e não cultuam, né? Eles trabalham. E a gente precisa, antes de tudo, ir à casa do Senhor para cultuá-lo, servir quando eu estiver na escala, mas eu preciso ter o meu tempo, o meu culto, a minha entrega. É tudo para Deus, como a gente gosta de cantar, é tudo sobre Deus, para Deus, é por meio dele, para ele. São todas as coisas, como diz aquela canção. Então, são esses 4 pontos que a gente precisa refletir acerca dessas duas colocações que você colocou aqui nesse bloco, que é a motivação, como eu faço as coisas, isso tem a ver com o ambiente. Segundo ponto é grande questionamento. Deus me pediu para fazer isso agora, ou foi eu que inventei essa tarefa? Outro ponto é a coerência entre a vida e aquilo que eu professo, entre o que eu faço e o que eu falo, entre o que eu acredito e o meu testemunho, entre aquilo que eu sou no público e o que eu sou no privado. E, finalmente, o equilíbrio entre todas as coisas. Eu preciso dar algo que não me custe. Aliás, eu preciso dar algo que me custe, mas a que preço? É isso. Uau. E é uma coisa que a gente tem conversado bastante, eu e a minha esposa aqui em casa, sobre esse detalhe, né? Dado tudo que a gente tem visto, que é procurar propor ritmos saudáveis para entregas de qualidade, né? Uma entrega que é boa hoje, né? A gente trabalha com mídias, né? Então, um Capão News que a gente entrega bem hoje, ele precisa continuar sendo bom todo domingo. Um podcast que a gente entrega bom hoje, ele precisa continuar sendo bom todo domingo. E às vezes, para que ele seja bom todos esses dias, vão ter as coisas que vão ir acontecendo, né? Tipo, doenças que vão acontecer, talvez tristezas que vão acontecer, e a gente não tá alheio a nenhuma dessas coisas. O trabalho não é maior do que nenhuma dessas coisas, né? Enfim, só pra gente terminar aqui... Pode falar. Um comentário que eu acho que complementa bem essa ideia, e pra gente não ser tão filosófico aqui, mas para dar algo assim prático, simples de perceber, de avaliar, né? A Bíblia diz: ninguém se aparte da simplicidade que é em Cristo Jesus, né? E Jesus, em que pese que nele estão escondidos todos os tesouros da ciência e sabedoria, mas a gente não conhece alguém mais simples do que ele, né, na história.
E como ele entregou algo tão profundo, tão complexo, com uma simplicidade que qualquer um poderia entender. Um erudito nadaria abraçada, e um neófito não se afogaria no nível em que Jesus colocava tudo, né? Ele dava um nó nos filósofos e ele se fazia entendido ao analfabeto, vamos dizer assim. Então, o parâmetro sempre tem que ser Jesus. E Jesus, quando ele veio, ele não veio para anulá-la, mas para cumpri-la. Só que ele melhorou o sentido da lei. E ele trocou aquele conjunto enorme de ordenanças que mais condenava do que justificava, salvava, por alguns mandamentos. E a gente sabe bem quais são. E é esse o parâmetro, para ser bem prático. E amarás, vamos lá, ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, todo o teu entendimento e todo o teu coração. E ao seu próximo como a ti mesmo. Vamos deixar aqui o amar ao próximo para falar só dessa forma como eu tenho que amar a Deus. E aí vai ser o parâmetro da entrega de qualidade que você mencionou. Então, o meu trabalho tem que ser uma expressão do meu amor para Deus. Uau. Aí a pergunta é de todo o meu entendimento? É de toda a minha força? É com todo o meu coração? Se não tiver um sim para alguma dessas três questões, eu preciso rever o que eu estou fazendo. Porque se é com entendimento, então eu já sei que foi Deus que me pediu, já conheço o meu chamado, vocação e entendimento. Se é com todo o meu coração, então é com a motivação mais perfeita e santa que pode existir. E se é com todas as minhas forças, então está sendo algo que me custe. Eu não estou economizando, eu não estou fazendo igual a Ananias e Safira, que vendeu tudo, depositou um pedaço. A gente viu o resultado. Eu estou entregando tudo que eu tenho. Ainda que o meu tudo seja pintar parede, ou pregar na mega conferência, ou fazer aquela banda, ou simplesmente tocar o chocalho lá no louvor. Então não importa o que é. Pôr um rolo novo de papel higiênico no banheiro, passar um pano na água que pingou do ar-condicionado, fixar uma lousa na parede, fazer o lanche do cultinho, preparar uma reunião de jovens, uma aula para o adolescente. O que é o meu trabalho? Não me importa. Nesse sentido, tem equidade no centro de Deus, que é equilíbrio, que é a mesma medida. Não tem o mais importante e o menos importante. É fato, sim, que tem funções, tarefas, que tem um alcance maior. Mas isso é dali para frente, porque dali para dentro, a gente é avaliado pelo mesmo parâmetro. Como eu estou entregando o que eu preciso entregar? Tudo que vieres à tua mão, faça-o. Lembra desse texto? Então, essas são as três perguntas que simplificam aqui a nossa análise, a nossa autocrítica, a nossa avaliação. Eu estou fazendo com todas as minhas forças, de todo o meu coração e com todo o meu entendimento? É assim que eu tenho que amar a Deus. É assim que eu tenho que trabalhar por Ele. Glória a Deus, uau. Jesus. Para acabar aqui, eu só queria puxar bem lá no finalzinho. Inclusive, eu nem consegui compreender isso como um todo, né? Porque eu comecei a chorar desesperadamente. E aí eu tive que ir lá pra trás, né? E foi embora. Todo o trabalho que eu tava fazendo naquele dia foi embora. Foi embora vídeo, foi embora o que eu tava fazendo ali. Eu fui falar, vamos chorar aqui. Mas foi o momento que o senhor contou a respeito do seu, como você chamou, avodrasto, né? E aquilo é muito importante. Eu acho que nesse aspecto do reino, é importante para mim, eu não sei se é importante para todos, mas eu queria trazer muito isso, porque eu fui amado por alguém, né? Só não querendo testemunhar aqui, até porque no podcast é sobre mim, mas a fim de ser encarnação, né? Cristo encarnado aqui para os nossos irmãos que estão ouvindo. No dia que eu entrei na STF, quando o prédio ainda era lá embaixo, naquela noite, eu não sabia se eu ia voltar para casa. Eu sempre fui cristão, eu saí para ir pro culto, mas assim, minha cabeça estava tão bagunçada que eu não tinha certeza se eu voltava para casa. Eu não tinha certeza do que eu ia fazer, que eu já não estava mais feliz com nada, já não queria mais essa vida. E naquele dia, o Fernando da Elaine, não, Fernando Pastor, eles sabem quem eles são, acho que não vai ser tão claro para o senhor, né, mas enfim,
Fernando da Diaconia, ele pegou, mano, e eu morava na rua da igreja e eu subindo a rua, eu via a porta aberta e eu fiquei tipo assim, cara, eu não vou ter forças pra chegar na minha igreja. Que era lá 4, 5 bairros daqui, era praticamente uns 5 quilômetros daqui. Falei, mano, eu não vou ter força pra chegar na minha igreja. E aí naquele dia eu falei, mano, é culto público, era culto de domingo de noite, né? Claro que é culto público, obviamente é culto público. E, cara, ele me deu um abraço, assim, mas que abraço que salvou a minha vida, cara. Que abraço que salvou a minha vida. E, enfim, acho que tem muito a ver também com o que o seu Avodrasto fazia, de entregar ali na porta da igreja, né, os panfletos, e a gente sempre foi amado por alguém, né? Eu lembro da minha avó que faleceu recentemente, descansou no Senhor, e ela também contava sobre como ela foi alcançada pelo Senhor e como nós somos alcançados pelo trabalho de outras pessoas. Eu acho que essa é a maior expressão de resposta, né? Tanto daquilo que o senhor já falou, de como nós medimos o nosso trabalho, né? No amar a Deus de todo o nosso coração, entendimento e força, mas amar ao próximo como a nós mesmos. Nesse ambiente, para mim, significa tanto isso, sabe? Eu tava chorando copiosamente no culto justamente por causa disso, porque, cara, eu só sei amar essa comunidade, que muito possivelmente, sem ela, eu não saberia exatamente onde eu estaria agora, se é que eu estaria em algum lugar, né, no verbo estar, do verbo ser, estar aqui. E eu acho que isso é vida de Deus a partir do momento que a gente entende amar o próximo como a nós mesmos, como nós mesmos fomos amados, né? Existia alguém ministrando uma palavra, ministrando um culto, ministrando um louvor, arrumando uma cadeira, limpando um salão, quando você chegou na nossa casa pela primeira vez. Quando você chegou numa casa pela primeira vez, ou se você, como eu, claro, nasceu dentro do evangelho, quando alguém há 20, 30 anos atrás já tinha feito isso para ministrar aos seus pais, avós, irmãos, tios, cuidadores ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, nesse sentido, além de servir ser um privilégio, servir é amar, né? Também o nosso próximo como a nós mesmos. E aí eu queria entender como é que o senhor entende isso também. Eu sei que eu já falei muito aqui, mas eu queria também entender como é que o senhor entende isso. Você não falou muito, não. Essa também é uma troca, né? É um podcast mútuo, reverso. Estamos trocando aqui. Isso é maravilhoso. Primeiro, que cansaço glorioso foi esse que você teve aquele dia, né? Ainda bem que você não conseguiu chegar no seu destino para no meio do caminho. Tá vendo? Quem disse que todo cansaço é ruim? Então você, vou pegar um atalho, eu vou aqui mesmo. Que bom. Que o Fernando estava lá para te abraçar e te receber como o meu avodrasto, como eu mencionei, né? Fazia com as pessoas na porta da igreja. Agora, isso era tudo o que ele podia fazer. Aí a pergunta é, ele precisava fazer mais alguma coisa? Eu conheço um missionário extraordinário que trabalha no continente africano. E ele utiliza da agricultura, do ensino de consumo sustentável, de autossustentabilidade, como forma também de desenvolvimento comunitário, como forma também de anunciar os valores do reino e pregar o evangelho. Então ele leva comida física, leva renda e leva evangelho, vida eterna, né? E tem muito resultado em muitos países ali no continente. E ele, lá atrás, ingressou numa faculdade de engenharia, né? Eu não estou aqui apelando a ignorância, a inteligência, nada disso, tá? Mas ele não conseguiu concluir. E aí, passaram-se os anos, 30 anos no ministério, então, poliglota, autodidata, fala vários idiomas, viajou muitas nações. Ele é um cara admirável. E uma época ele estava numa conferência na Alemanha, e uma pessoa perguntou para ele, quando estudou essa parte da história dele, que não concluiu o ensino superior, e aí ele foi perguntado assim, né, numa entrevista lá após pregação, talvez igual a essa. Puxa, o que seria de você se você tivesse terminado a faculdade de engenharia? Né? Se sendo um superior incompleto, você é tudo isso, que dirá se terminasse a faculdade? E ele respondeu com muito temor, mas sem perder a deixa, olha, eu só seria um menino. Então, o Fernando, o avodrasto que eu brinquei lá na palavra,
Eu não sei qual é a condição deles, qual que é a formação deles. O meu avô, eu sabia que ele era analfabeto, ele era um jardineiro, como mencionei. Ele não tinha nenhum conhecimento intelectual, ele não sabia ler, poxa. Ele colocava o dedo dele lá, impressão digital, para poder assinar um documento. Ele não sabia nem falar direito, não era douto em quase nenhum assunto, conhecimentos gerais, zero. Ele é aquele camarada sábio da vida. Se fosse uma corporação, numa empresa, nem cargo ele poderia ocupar. Ele não poderia ter uma posição de destaque na sociedade como ela é. Quem era ele? Mas ele entendeu em Deus que ele tinha uma coisa nas mãos, foi um dom que Deus deu para ele, e eu não sei como ele descobriu isso. Hoje eu queria, com esse entendimento que eu tenho dessas coisas, poder reencontrá-lo e perguntar para ele quando começou isso na vida dele, mas ele sabia do poder de dar um abraço, de entregar um folheto e de fazer um convite para uma pessoa. E isso ele fazia de todo o coração, todo o entendimento e com todas as forças dele. Porque quando estava chovendo, ele ficava de guarda-chuva na porta da igreja fazendo isso. Quando estava frio, ele colocava touca, cachecol, luva, só dava para ver o olho dele assim, e ele estava ali. Parecia uma coisa assim, uma estátua, um memorial, sei lá o quê, um marco da frente daquela igreja. Todo culto de domingo, ele ia estar lá parado. Dava para contar nos dedos, naquela época em que ele viveu e existiu ali, a quantidade de domingos em que ele não esteve lá fazendo o que precisava ser feito. Quantas pessoas, quanto fruto se produziu. Agora, quem viu, quem reconheceu, quem valorou, quem bonificou, quem destacou, ele nunca foi capa de revista, ele nunca apareceu no banner de uma conferência famosa, não se tem nem nome para esse tipo de ministério. Mas esse anonimato, com base na motivação correta, com toda a força, com toda a entrega, deve ter salvo tanta gente, como o Fernando fez com você. Talvez se eu estivesse lá, eu não teria te recepcionado na porta naquele dia. Eu estaria preocupado com a palavra, com o momento de entrar, de subir, ou os músicos. Talvez o Fernando foi o bom samaritano para você. Então, eu também tenho me dedicado ultimamente a olhar na Bíblia os anônimos dela. São aquelas pessoas que a Bíblia não cita o nome, eles não aparecem na galeria dos heróis da fé, eles não estão entre os juízes, os profetas, os reis, eles não faziam parte dos 12, eles não escreveram cartas, livros, mas pensa no poder daqueles amigos que desceram um paralítico em cima de um telhado, no lugar em que Jesus estava. Eu quero conversar com esse cara, eu quero conversar lá na eternidade com a mãe daquele menininho que entregou os 5 pães e 2 peixes, e aí levou para o discípulo, e o discípulo pôs a mão de Jesus e multiplicou. O resto da história é fácil, mas tudo começa quando aquela mãe preocupada dá a provisão para o filho dela. Pensa se ela não tivesse se preocupado com isso. E tantos outros anônimos da Bíblia, que fizeram extraordinárias diferenças, e essas diferenças hoje são a base, o pano de fundo, o play, o start de muitas histórias bíblicas. Quero dizer também que, além desse coração do Fernando, do Abudasto, eu quero te dizer que, por essa razão, que não dá para ter corpo mole naquilo que a gente está fazendo para Deus. Porque você imagina se o Fernando não estivesse nem aí, só falasse, seja bem-vindo, proforme, ou aquele abraço que às vezes a gente dá nas pessoas na hora do culto em que a gente apresenta os visitantes. Isso aqui às vezes é tão ruim, porque no final do culto, todo mundo vai com o seu grupo de interesse ali, aqueles que a gente já conhece, em vez de gastar 5, 10 minutos com o visitante, que fica perdido. Presta atenção no visitante no final do culto. Faz esse exercício. Você vai olhar que muitas vezes, quando termina o culto, todo mundo que se conhece se conecta, se abraça, diz oi, revê, tá, tchau, boa semana, quando você vai almoçar, põe a vida em dia ali. E o visitante ele vai indo, vai escorregando assim, vai saindo de fininha, porque ninguém, um ou outro, dá um olhar para ele, diz, seja bem-vindo. Agora, pensa o quanto a gente marcaria essa pessoa, se a atenção que a gente dedica àquilo que a gente conhece, a gente dedicasse àquilo que está vindo pela primeira vez. Será que ele não retornaria? Pensaria assim, puxa, saí daqui com um carinho no meu coração. Eu sou importante aqui. Não é só uma música que cantaram para mim, não é só um momento aleatório ali na hora do culto e depois acabou, sou invisível.
o Fernando marcou a tua vida, porque no dia em que ele te abraçou, você não se sentiu invisível, você se sentiu amado. E Deus manifestou o amor dele através de alguém que estava disposto a entregar amor através de um abraço. Então, por isso que eu digo, o que você tem que fazer? Abraçar? Levar água para o pregador? Colocar toalha no dispenser lá de papel toalha do banheiro? Dar uma aula? Fazer um ensaio? Qual é a tua tarefa? Não dá para fazer de qualquer jeito, porque aquilo ali pode tocar uma pessoa para a eternidade. E sabe, Vini, para terminar, todos os dias quando a gente abre as nossas portas para fazer um culto, as nossas casas para uma pequena família, ou os nossos templos para reunião de jovens, ou as nossas salas para uma aula para uma criança, para um adolescente, para quem quer que seja, a gente não sabe definitivamente quem Deus vai enviar para aquele lugar. E, portanto, eu tenho que receber bem. Por isso que eu tenho que fazer a obra de Deus com excelência. Porque eu vou ter a chance de mudar o destino de alguém, livrar alguém da morte, da condenação, do suicídio, cessar um ciclo de depressão, dar sentido para a vida de alguém, produzir uma esperança nova, gerar um sentimento novo, falar de um valor com um gesto que a pessoa nunca ouviu, com um gesto de ninguém, promover aceitação, destruir rejeição, tirar a marca que o diabo quis imprimir na pessoa de que ela não tem valor, que ela é uma fracassada, que ela é um caso perdido, e dizer para ela, e mostrar para ela, e manifestar para ela, a partir de tudo aquilo que a gente está fazendo, que ela é a pessoa mais importante do mundo. Tão importante que um dia Deus enviou Jesus para morrer por ela. É disso que se trata. Então, vamos ser Jesus na vida das pessoas com tudo aquilo que a gente faz. Glória a Deus. É isso. Sr. Beto, muito obrigado. Eu queria pedir para a gente poder terminar, o senhor orar por isso, então, por esse engajamento, né, com os nossos irmãos, para aqueles que precisam descobrir esse lugar, talvez até de simplicidade para estar, sabe, que é tão relevante, tão importante, para que nós sejamos encorajados ainda mais do que aquilo que já fomos no domingo, mas para tocar até talvez pessoas que não entenderam isso nesse momento e estão entendendo agora, ou que talvez vão entender num futuro assistindo esse conteúdo. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, é um privilégio para mim. Estou sempre aqui para servir vocês. Conta conosco e parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos orar. Deus bendito, Deus amado, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus que trabalha em favor daqueles que por ti esperam. O Senhor é um Deus que trabalha de eternidade a eternidade. A palavra diz que nunca se viu com os olhos, se ouviu com os ouvidos, acerca de um Deus que, como tu, trabalha em favor daqueles que te esperam, de eternidade, desde a antiguidade. Então, Deus, como nós não vamos trabalhar também? Sabemos que não temos todas as ferramentas, todas as capacitações, todos os atributos, todos os dons, todos os talentos, mas nós sabemos que é o Teu Espírito que nos aparelha, nos capacita e opera em nós o querer e o efetuar, segundo a boa vontade de cada um. Sabemos também que o Senhor veio para preparar um povo bem disposto. Então, dá-nos espírito de disposição, tira a preguiça espiritual, tira as mentiras do inimigo, os impedimentos que fazem com que as pessoas não atentem o valor do trabalho na obra. E gere em nós, Senhor, um coração alerta, disposto, desprendido. Coloque em nós um espírito de excelência. Põe em nós, Senhor Jesus, percepção, iniciativa, proatividade. Senhor, alegria, gozo, para que a gente não faça gemendo, porque isso não teria proveito nenhum. Santifica as nossas motivações, sonda os nossos corações, vê os maus caminhos e troca eles por caminhos eternos. Dá-nos, Senhor, vigor, fôlego, força renovada, unção, graça, alegria, prazer nesse ambiente chamado trabalho. Nós queremos servir o Senhor, aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer. E naquele dia, quando vamos prestar contas diante de Ti, o Senhor possa olhar para nós e dizer: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito será posto. Então, Deus, nós almejamos ouvir isso de Ti, e não
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci, que não estejamos contados entre estes. Então vai nos aperfeiçoando, nós cremos que o Senhor tem misericórdia daqueles que erram tentando acertar, e não despreza aquele que tem o coração quebrantado e contrito, que quer melhorar sempre e te entregar o melhor dentro da sua limitação. Nós queremos te entregar tudo, Deus. Então eu abençoo a disposição da Igreja do Capão Redondo, os lugares e as pessoas que vão ouvir essa nossa troca de ideias, para que eles sejam inspirados em te servir de todo o coração, todo o entendimento, todas as forças, como forma de expressão, gratidão, e se sentindo privilegiadas, porque o Senhor não precisa de nós para nada, mas o Senhor conta conosco para tudo. Eu te louvo por essa tarde e por essa conversa, e abençoo o Vini, as equipes de mídia da ICF Capão Redondo, todo o povo dessa igreja tão preciosa, tão guerreira, tão resiliente, tão valorosa. Aumenta, Senhor, a intensidade e a intimidade deles de ti, promoverem, Senhor, coisas novas, maiores. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que ficou até aqui, Deus abençoe a sua vida. Você que ouviu até aqui e considere esse conteúdo relevante. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, no seu status, em qualquer lugar aí, para que esse conteúdo alcance mais pessoas e a gente possa levar a palavra de Deus para ser ruminada por mais pessoas. Obrigado, galera que está ouvindo, e até semana que vem.